Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do Master e todo mundo. E hoje, diretamente da cidade da Ilha da Caraquata, que é, ele morava em Joinville, agora está morando em Floripa. Quem que é? É ele, é Tumineto, cara. Ele agora é CTO da Coordination. Ele também, pô, é participante do PHPCC desde que é pequeno e tudo mais. E muito mais, cara. Então, Mineto, obrigado por ter vindo, cara. Valeu, obrigado pelo convite, cara. Que isso, estamos aqui junto aí, PHP Experience 2019, tamo junto aí. Mineto, sempre eu começo com a mesma pergunta, então pra você também não vai ser diferente, que é como você começou a programar, o que aconteceu na tua vida pra você falar, não, vou fazer essa porcaria da... Cara, eu sou velho pra caramba, eu comecei a programar há muito tempo atrás. Meu primeiro computador foi com 17 anos e a primeira lembrança que eu tenho, assim, é de hackear o executável do SimCity para conseguir dinheiro infinito. Muito bom, é importante. Aí, quando eu vi que aquilo dava pra fazer, eu falei, cara, isso que eu quero fazer na minha vida. Aí depois, eu acho que foi uns 16, 17 anos, eu acabei, fiz o vestibular, não botei segunda opção, ou é computação ou não é. Então eu entrei na computação e comecei a ser estagiário na faculdade mesma semana. Então já fui estagiário em laboratório de informática, em rede, suporte, tomei choque pra caramba. Arrumei bolinha de mouse, naquela época tinha mouse. Sim, tinha que limpar, era maravilhoso. Desmontei, montei impressora. Sim, show. E aí abri um estágio de programação e eu comecei a programar em COBOL. Linguagem boa. E aí de COBOL passei pro PHP, evoluímos pra caramba já. Isso foi em 99, então de lá pra cá eu não parei mais, né? Então é a coisa que eu mais curto fazer, vestido. Sim, importante. E aí, tipo, tu começou com COBOL. E aí, o que você fazia naquela época? Que tipo de problema você resolvia lá nos estágios? Então, eu trabalhava na universidade, então o sistema lá acadêmico era em COBOL. Depois eu participei da migração daquilo para desktop, Windows, que era uma modernidade. A gente trabalhava com Oracle, e eu que comecei, no meu TCC, eu comecei a mexer com Perl. E aí eu descobri PHP, e aí eu fiz o TCC em PHP e trouxe o PHP para a universidade, eles usam lá até hoje. Depois eu me formei, voltei da consultoria lá em PHP, uns anos depois. Então, eu comecei, era problemas acadêmicos, comunicar com impressora e gerar boleto para aluno, alguma coisa assim. Da hora. Então, eram problemas bem reais, assim, bem próximos de mim, o que ajudou bastante a aprender muito, validar muitas coisas que eu via no conceito, eu já conseguia aplicar no dia a dia, assim, então foi bem legal no começo. E nessa época, a web estava quase, basicamente, vamos falar, no Brasil, inclusive, nascendo. E como é que foi para você ver esse nascimento? O que você lembra daquela época que era da hora? Cara, em 98, 99, a gente tinha laboratório na universidade, tinha internet lá, então era uma novidade, a galera vinha para acessar a internet, para acessar o chat do UOL. Sim. O primeiro código HTML que eu fiz foi um chat do UOL para fazer link, foto, essas coisas. Deve existir até hoje esse negócio. Então, era uma revolução, assim, no começo a internet era só visualizar coisas, e de repente a internet começou a virar uma plataforma, ali pelo ano 2000, quando explodiu a bolha lá e tal. A internet começou a virar uma plataforma, então eu consegui acompanhar isso. Para quem está perguntando, eu tenho 40 anos, então eu trabalho há um pouco mais de 20 anos na área. Então foi legal assim ver que as coisas foram evoluindo muito rápido. A internet era só discado e depois melhorou bastante isso. Então a internet migrou dessa coisa linda de ver fotos para uma plataforma que a gente tem hoje, né? Eu lembro de ter visto o Gmail em 2004 e achado, cara, magia negra, né? Coisa louca, né, cara? O Ajax, Sim. Nossa, é lindo, né, cara? E era basicamente, realmente a revolução. E era feio pra caramba, assim, visualmente falando, era feio pra caramba. Na época era bonito, né? Na época era maravilhoso, mas se você for comparar, assim, era feio pra caramba. Mas uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que vem, que é das antigas, que é, antigamente se preocupava em entregar rápido pro cliente, por quê? Porque a gente não tinha internet decente, tinha internet né, do S-Robotics era a melhor coisa mais avançada que tinha, que era a internet de 45 kbps ou menos que isso. E hoje em dia, na web, a gente está com a ideia de tentar entregar mais rápido, porém a web está muito mais complexa do que era. E, tipo, nem todo mundo quer entregar rápido, porque na verdade você está colocando componente, foda-se, e aí?
Cara, uma coisa que quem vê das antigas, assim, você vê muito, você tinha que fazer muita coisa na mão, muita coisa na unha, no dente, né, cara? Não tinha tanto framework, componente. JavaScript era muito simples na época, o PHP estava começando. Eram funções.js no máximo. Então tu tinha que fazer muita coisa a baixo nível quase, né? Então isso trouxe para a minha geração de desenvolvedores, trouxe prezar pela performance, pela velocidade, pelo tamanho das coisas. Tipo, mesmo hoje a gente tem internet de banda larga, eu ainda fico, cara, dá para reduzir essa imagem, dá para será que a gente precisa de todos esses componentes? Vamos minimizar isso aqui, vamos utilizar menos componentes de outros e tentar otimizar melhor o que a gente está usando. Então, eu acho que esse conhecimento foi bom para mim, porque a necessidade faz você ser criativo, né? Sim. Então, eu trouxe um pouquinho disso até hoje. Eu acho que hoje a internet, o desenvolvimento de software hoje é mais complexo do que deveria ser, na maioria das vezes, principalmente web. Acho que a gente tem a tendência de querer criar coisas muito mirabolantes e acaba extrapolando um pouco. Acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter um pouco. Verdade. E, cara, tu é uma das primeiras pessoas que entraram em alguma comunidade de desenvolvimento no Brasil, exclusivo na de PHP. Como que foi na época vocês tentarem tocar alguma coisa e tal? Eu estava em Chapecó, Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, e um colega uma pessoa que eu não conhecia, que estava em Joinville, tinha escrito um livro de Java, eu tinha escrito um livro de PHP pela mesma editora, Novatec. Ele mandou um e-mail, olha, cara, eu vi que você fez um livro de PHP, eu também gosto, vamos criar um grupo. E a gente criou o PHP-SC, eu, ele e mais 2 pessoas. Então, isso começou lá em 2007, por aí. Então, a gente criou, no mesmo ano a gente já fez o primeiro PHP-SC Conference, que continua até hoje. Já tinha, na época, o PHP-SP, Brasília já tinha um movimento também com o DOMS, aqui com vocês. Então, a gente, vamos se espelhar no que já tinha. Então, acho que dos grupos mais antigos, assim, a gente o PHP-SC existe até hoje. Sim. O que é legal que a gente conseguiu fazer, acho que aqui em São Paulo também conseguiu fazer, foi preparar uma sucessão. Então, os 4 que começaram, a gente foi aos poucos, saiu 2, a gente trouxe mais gente, saiu. Sim. Então, acho que isso é uma vitória que a gente teve de manter o grupo até hoje, não por nós, mas porque a gente foi capaz de passar a tocha à frente por pessoas melhores do que a gente. Então, hoje o PHP-SC é fantástico. Pela galera que foi entrando depois e se espelhando no que a gente tinha feito, e melhorando e crescendo. Acho que a comunidade é legal por causa disso, né? A minha carreira inteira é baseado nisso. Eu lembro de estar no primeiro PHP Conference, eu lembro de, a minha carreira antes e depois do open source, assim, de eventos. Acho que foi o melhor investimento que eu fiz foi participar desses eventos, assim. E aí você também já organizou eventos? E como que é? Tipo, não organizar eventos em São Paulo. Porque em São Paulo aqui o pessoal fala, pô, é muito fácil, você acha o lugar muito fácil. E lá já não era difícil. Já era difícil. Em 2007, 2008, muito mais. Sim. Como que era para você essa dificuldade? A gente fez o primeiro, aquela não sabe que é difícil falar e se fodeu. Exato. Foi o nosso caso. A gente não sabia quanto complexo era. A gente fez lá no interior, lá em Chapecó, que fica a 600 quilômetros da capital. Então a gente conseguiu o local, porque eu trabalhava lá na universidade, mas a logística foi horrível, a gente aprendeu pra caramba para trazer gente e foi bem legal o evento. Hoje eu continuo participando da organização, não do SC, mas agora eu tô em outros eventos também, de startup e outras coisas. Eu sempre tento participar ou palestrando ou se eu posso ajudar a organizar. Eu acho que é um aprendizado muito bom, assim, você aprende a organizar tempo, você tem call for paper, você tem que ajudar a analisar, se não tem, se é por convite, você tem que dar um trabalho diferente, tem que pensar em encaixar uma palestra com outra, para elas fazerem sentido e para não se chocar. Eu acho que quem puder participar, assim, é uma experiência de profissional, assim, muito legal. Você cresce como pessoa e como profissional. Fora os contatos que você faz, que é incrível, mas você aprende muito, assim, como gerenciar tempo, como gerenciar custo, porque você tem conseguir patrocínio é difícil, em qualquer lugar do mundo é difícil, aqui no Brasil é pior, no interior então aumenta. Então, eu acho que foi difícil, mas foi legal, assim, para todas as vezes que eu participei. É engraçado que o pessoal hoje em dia fala, pô, não tem uma comunidade na minha cidade. Tipo, você é do interior, eu moro no interior, meu interior não é tão interior quanto o seu. Eu já morei em lugares mais no interior e tentava sempre organizar as pessoas. Como é que você acha que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Tipo assim, não tem nada aqui e só reclamo, não. Como é que você pode fazer para fazer a sua própria comunidade? Começar a sua comunidade e aí, em 2007, 2008 eu falo pro pessoal,
Não existia comunidade do Brasil, não é, tipo, tinha algumas, tinha de Linux basicamente, tinha muita coisa, que era o que tinha de chamar de open source. Então começaram a surgir algumas linguagens do open source, o PHP é uma delas, e daí a gente começou a tentar fazer esse tipo de grupo, porque é do open source você dividir conhecimento. Mas, tipo, no interior é muito mais difícil. Hoje em dia ainda é difícil. O que você tem que falar? Eu acho que a ideia é começar, né? Começar, nem que se são 3 pessoas, já valeu, né? Começa pequeno e vai... Acho que é legal ter constância, tipo, a cada 2 semanas, a cada um mês, a cada, sei lá, 2 meses. Sim. Você começa a criar um ciclo que aquelas pessoas que vão, falam para outras e falam para outras e vão. Hoje em dia você tem muito mais conectividade. Sim, você tem Meetup, tem Slack, tem Simpla, Telegram. Tem Simpla, WhatsApp, então você consegue montar muito mais fácil, juntar as pessoas muito mais fácil, manter contato com elas depois. Então, acho que hoje os desafios são diferentes, porque Sim. hoje acho que tem muitos eventos, talvez é difícil você conseguir se organizar e tal, mas eu acho que alguém tem que meter a cara e começar a fazer, porque aí você começa e as coisas começam a tomar forma e vão... A gente começou com 4, já passou por sabe, quantas pessoas pela organização desde que a gente começou e continua, então é difícil, mas acho que vale a pena. Assim, todo mundo que eu conheço que participou de organizar algum evento, algum grupo, não conheço ninguém que diz, cara, não valeu a pena. Porque o final você vale muito. A gente já teve eventos que a gente tirou dinheiro do bolso. Sim, tirou dinheiro do bolso, cara. Tem vários. Então, tem vários mesmo. As pessoas que estavam ali, a gente falou, cara, a gente é investimento. A gente está botando aqui dinheiro que eu podia gastar em alguma outra coisa, eu vou botar aqui, vai fazer falta, mas vai me retornar lá na frente. E retorna, porque você consegue um emprego melhor, você consegue uma indicação de trabalho, consultoria, alguma coisa assim. Então, eu espero que ninguém precise passar por isso, mas acontece às vezes. Sim, sim. Então, acho que vale a pena o estresse. É normal. E aí, tipo, outra coisa que, né, você também, no Brasil, é um dos pioneiros, é em usar PHP, tipo, por muito tempo. Você usa PHP por muito tempo. E você viu toda a transição da linguagem, toda a transição, desde a época do PHP macarrônico, vamos falar assim, até hoje em dia. O pessoal continua com preconceito desde sempre. E como é que a gente tem que... Tipo assim, o pessoal que não conhece PHP, que nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar, mas como ouviu que é uma merda, nunca vai usar. O PHP no começo, não é que o PHP em si era tão ruim, mas é que o mundo era ruim. Tipo, você não tinha os conhecimentos que você tinha, que a gente tem hoje, né? De boas práticas, de padrões. A internet estava se formando, então o PHP ele cresceu junto com a internet. Então no começo aquilo era o melhor que a gente sabia fazer. O que eu consegui acompanhar é que tanto a linguagem melhorou pra caramba, da versão 4 para 5, da 5 para 7, melhorou, tipo, tecnicamente melhorou, mas eu acho que o que mais faz diferença na comunidade PHP são as pessoas. Tipo, a comunidade cresceu muito mais rápido que a linguagem. Então, você vê hoje pessoas da comunidade que cresceram com a comunidade PHP, trabalhando com outras linguagens também, com arquitetura, dando aula. Então, você vê que a comunidade cresceu muito mais rápido. Quem fala mal do PHP é que é fácil você falar mal. As pessoas falam mal, mas falam mal do que era antes, assim. Então, eu acho que a linguagem melhorou muito, tanto em performance, quanto em feature, quanto em tecnicamente falando. Mas acho que mais melhorou, que melhor cresceu, foi a comunidade, assim. A maturidade dos desenvolvedores. Eu lembro de ter dado uma palestra, um curso, uns anos atrás, e alguém que estava no curso falou, cara, isso parece Java. Eu falei, não é que parece Java, é que agora PHP está entrando no mesmo ambiente enterprise que Java fazia, nasceu. Então é comum a gente falar, faz parte a gente falar os mesmos termos, os mesmos conceitos. Então, quem fala mal é porque não é preguiça de ver o que evoluiu, né? Então, acho que não vale a pena pensar nisso. E deve ter outra coisa no PHP que tipo, o pessoal não sabe, é que o PHP não é mantido por nenhuma empresa. Tipo, o PHP é a própria comunidade que desenvolve. O pessoal sempre fala de outras comunidades, de outras linguagens, mas muitas dessas comunidades são bancadas por uma empresa, né? E o PHP não tem isso. Como que, tipo assim, o pessoal... E aí a pessoa não consegue entender esse contraponto. E, tipo, aí faz essa comparação, tipo, não faz sentido nenhum. Por exemplo, o PHP não é tão comparativo como o Java. Mas não tem nenhuma empresa atrás do PHP. Nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com Go também. Então, Go é uma linguagem open source, só que ela é guiada pelo Google. Então, várias decisões que a comunidade... A palavra final é do Google. Então, eu adoro a linguagem, adoro a comunidade. Não tanto... Acho que a comunidade Go está bem no início, comparado com a de PHP. Mas, no final das contas, é o Google que define. No final das contas, é o Oracle que define para onde é que vai o Java. E no PHP, não. PHP, Python, outras linguagens, JavaScript também, linguagens que são totalmente
comunitárias, digamos assim, você demora mais... JavaScript mais ou menos, né? Tem os grandes ali, né? Mas acho que PHP e Python talvez sejam mais... Sim, são as mais... As decisões talvez demoram mais para virar, Sim. só que é mais participativo. Acho que faz parte do processo ser... Então, essa evolução às vezes demora um pouco mais, mas quando ela toma, acho que a grande maioria acaba aceitando, né? É por isso que essa questão que você falou, se a comunidade evolui, a linguagem evolui. Exatamente porque a linguagem uma é puxa a a outra, comunidade. né? Uma puxa a outra, né? E uma parada que o pessoal fala bastante, tipo, que é a influência do Facebook no PHP. O pessoal falou, o Facebook, o pessoal usava PHP, daí desistiu de usar PHP. É porque a comunidade não deixou eles mandarem na linguagem. Uma das coisas foi isso. Alguma contribuição veio, né, do hip hop, do HVM, acabou influenciando no PHP 7, algumas coisas, mas acho que, com certeza, o fato de uma empresa estar guiando muito, acho que não pegou muito bem, assim. Então, isso é legal, assim, acho que isso, por mais que algumas empresas pensam, não vou investir em PHP porque não tem nenhuma empresa para dar suporte. Mas, cara, enquanto tem um maluco lá na Rússia tomando vodka e programando, você tem a linguagem andando. Sim. E você pode manter ela. Sim. Então, eu acho que o fato dela ser aberta, assim, acho que é uma vantagem em relação às outras. E aí tu falou do Go. Mas antes de falar do Go, uma parada que é muito constante na sua carreira, assim, uma é ser empreendedor e a outra é ser professor. Como que isso encaixa? Como você começou com esse tipo de coisa? Cara, assim, eu brinco sempre que eu sou um desenvolvedor de software. Qualquer coisa que eu fizer vai ser um desenvolvedor de software fazendo aquilo. Então, é um desenvolvedor palestrando, um desenvolvedor dando aula, eu tinha um algoritmo para cuidar da minha filha bebê. Ela comeu tal hora, ela vai cagar tal hora, tem que trocar a fralda tal hora. Então, é sempre essa visão. Foi meio que por acidente. A parte de professor, acho que foi mais herança dos meus pais e meus avós, que são professores. Eu gosto pra caramba. Agora, empreendedorismo foi mais acontecendo, assim. Tipo, eu estava numa empresa, a empresa fechou, me juntei com uma outra pessoa do time. Cara, vamos montar uma empresa, ver como é que funciona. A gente começou, eu fiquei 8 anos com essa empresa. E aí comecei a criar produtos para clientes, e aí algumas ideias começaram surgindo, a gente começou a tentar criar um nosso. Aí a gente viu que ali em Santa Catarina tem o Sebrae, tem o Startup SC, que é um programa de treinamento para startups. A gente entrou, ajudou, começou a se especializar naquilo. Então, assim, hoje eu continuo sendo desenvolvedor, hoje eu sou CTO, eu trabalho na parte técnica, mas esses anos que eu passei empreendendo, falando com cliente, procurando novos clientes, procurando investidor, falando com diversos tipos de pessoas, gerenciando times, contratando pessoas, demitindo pessoas. Acho que isso tudo ajudou hoje eu ser, continuo sendo desenvolvedor, mas eu tenho essa visão do outro lado, assim. Eu acho que foi acidental, não foi uma coisa que eu planejava, tanto que hoje não é uma coisa que eu quero ser, eu não quero ser o cara de vendas, eu quero ser muito bom em tecnologia, que acho que é uma área que é importante, mas eu acho que tudo que eu fiz nesses últimos 9 anos, assim, como empreendedor, apesar de nunca ter me considerado um empreendedor, eu era um dev empreendendo, então me ajudou muito, assim, a crescer como pessoa. Hoje eu entendo as coisas, assim, tipo, eu não vou fazer... O meu lado dev quer, cara, vamos colocar machine learning aqui. Só que você entende o custo disso, o benefício daquilo, vamos tentar isso primeiro, depois vamos melhorar. Então, me fez ter outras visões que se eu tivesse seguido só como dev, talvez eu não teria, assim, alguns problemas que eu tive que me fizeram aprender outras coisas. E aí vem muito nessa questão, tipo, você começa com PHP, com Perl, com COBOL e tudo mais, manteve bastante tempo PHP, agora você está se abrindo para mais linguagens, como o Go é uma delas. E as pessoas vão muito na hype, tipo, tá saindo aqui um negócio, vou fazer isso aqui, nem sei se isso aqui vai dar certo. E a visão de empreendedor é um pouco diferente porque você tem curso, você tem que validar outras coisas. Tipo, como se manter atualizado sem só escolher hype para conseguir entregar o que tem que entregar? Eu acho que faz bastante diferença você ter uma arquitetura muito boa, assim. Então, se você tem uma arquitetura que permite que você cresça, que você experimente, que você consiga voltar depois, tipo, toda decisão que, eu vou usar Oracle, por exemplo, e vou fazer Stored Procedures. É uma decisão que você tomou, só que é uma decisão que vai te amarrar numa decisão. Tipo, você precisa trocar de banco ou trocar de linguagem, eu não vou conseguir. Agora, se você, beleza, eu não tenho certeza que, sei lá, a gente fez um projeto, a gente começou a fazer um projeto em React. A gente não tinha certeza que React era melhor, então a gente isolou, fez um projetinho, uma parte do sistema em React. Deu certo, a gente tinha outra parte do sistema que a gente fez em Vue.
Pô, legal. Então, a gente conseguiu isolar as duas, viu foi melhor, beleza, a gente reconstruiu aquilo e viu. Então, todas essas decisões eu tenho que tomar muito com cuidado, assim. Mas o fato de eu pensar na arquitetura, microserviços, talvez, usar containers, não me amarrar demais a uma decisão, vai fazer com que eu consiga experimentar aquilo. Então, a gente teve um caso na empresa que eu estou agora que um dos devs queria fazer, estava apaixonado por linguagens funcionais e queria fazer usar Clojure. Falei, Clojure. Falei, cara, legal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um Lambda Function, é uma função, vamos escrever em Clojure. Ele escreveu, funcionou, deu certo, beleza, como é que foi? Ah, cara, é legal, mas tem custo de manutenção, a gente vai ter que treinar todo mundo. Não deu certo, a gente abortou aquilo e reescreveu ela em Python, se não me engano. Então, cara, você consegue, se você conseguir pensar arquitetura bem feita, você consegue testar coisas novas sem se comprometer demais. E aí entra noutra parte que é o pessoal de startup fala, não, tem que entregar isso aqui, tem que fazer um protótipo, tem que entregar e depois essa parte do voltar nunca existe. Tipo, faz lá e depois, não dá mais, estamos amarrados. Tem que tomar muito cuidado com isso no começo. Eu trabalho numa startup e em 1 ano e meio a gente construiu 5 produtos, jogou 4 fora. Só que cada vez que a gente jogou fora, a gente foi pegando pedaços, além do conhecimento, Sim. a gente conseguiu pegar pedaços de código, componentes e reaproveitar. Então, de novo, eu sou bem chato, eu gosto muito de arquitetura, então no começo a gente decidiu, vamos usar Clean Architecture. Então a gente usou isso desde o começo, então várias coisas que a gente fez, cara, a gente jogou pedaços fora e conseguiu reaproveitar outros pedaços. Mas foi uma decisão, pelo fato de eu já ter trabalhado com startups no passado, eu sei que a coisa é assim, a gente já teve esse cuidado no começo. Cara, vamos tomar essa decisão aqui, porque se a gente precisar jogar fora, a gente sabe o que vai jogar fora. Sim. Então, cada vez que a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente tem, isso aqui com certeza a gente tem. Cara, não é tão certeza. Então, vamos criar uma solução arquitetônica, de tecnologia que permita que eu jogue isso fora. A gente vai usar isso aqui, essa parte do sistema a gente não tem certeza se vai vingar. Então, vamos fazer o mais simples possível, validou, isola ele para que quando eu precisar mudar, cria interface, cria orientação objeto, toda a parte tecnológica legal que a gente conhece, você começa a usar isso. Então, cara, não deu certo, joga fora. Ou nesse caso que a gente fez um Lambda Function em Clojure. Todo o resto do sistema que usava, para ele era uma função, passava parâmetros e recebia o resultado. Não interessa como é que está lá dentro. Exato. Então, por fato da gente não ter a certeza, nesse caso era uma incerteza técnica, não era uma incerteza de negócio. Sim. Então, acho que startup, principalmente, você tem que estar bem claro, assim, conversar todo mundo junto. A gente tem 12 pessoas no time, então, na empresa inteira. Então, é fácil você saber, captar e perguntar, isso aqui está certeza? A gente não tem certeza. Então, vamos fazer uma solução mais simples, mas sem gambiarra. Acho que não tem, toda gambiarra ela vai te dar rasteira depois. Sim. Então, acho que tem que tomar a decisão. Eu vi uma palestra, um painel, na verdade, um gerente de produtos falando, ele deu a diferença entre o desenvolvedor sênior e o júnior. Ele falou, o sênior, ele sabe quando está fazendo uma gambiarra, sabe por que está fazendo a gambiarra e sabe como desfazer a gambiarra. O júnior só faz. Então, esse é o papel do sênior, saber, cara, nesse momento eu preciso fazer uma gambiarra para resolver isso aqui, eu sei por quê, como desfazer, então deixa documentado, deixa bem estruturado. Acho que essa é uma diferença entre a experiência, né? Você saber o que está fazendo e, cara, a gente vai poder desfazer isso depois, né? E aí entra outro ponto que é muito interessante, que é o pessoal tem cargo às vezes de CTO, de dev sênior, e não sabe o que está fazendo. O que você acha que tem que ter, tipo, uma pessoa que vai atuar como CTO, que em geral o mercado não vê? Porque as pessoas pedem, tem que ter experiência numa linguagem X, não sei o que lá, mas é muito mais um negócio misturado com a tecnologia e saber essa questão do que você consegue fazer, até onde você consegue fazer, com o que você consegue fazer, do que simplesmente alguém que programa tipo, React há 3 anos e aí vira CTO porque... eu acho que isso é um diferencial para esse cargo de CTO, que é um negócio novo, é você saber isso, tipo, não é só programar. Tipo, minha empresa assim, eu e mais 2 devs. A gente vai crescer agora esse ano, mas a gente só tem 2 devs, então eu tenho que programar muita coisa. Só que o fato de eu ter conhecimento de negócios me ajudou muito a saber essas coisas. 2 coisas, o fato de eu ser velho ajudou, e eu ter experiência de negócios, saber pegar, captar dos meus sócios e do mercado as coisas que estão certas ou não estão,
e também saber como, beleza, isso aqui não está certo, não tem certeza disso. Então, qual a melhor solução tecnológica para eu me proteger dessa decisão? Então, acho que CTO nesse caso, e aí, lógico, tem a parte de pessoas, então, e aí conforme vai crescendo, as coisas ficam mais complexas. Uhum. A gente tem um grupo de startup de WhatsApp lá em Floripa que é só de CTOs. Então, você consegue, no mesmo grupo, conversar com pessoas de 3 devs como eu, até pessoas que têm 200 devs no time. E é legal que você vê que conforme vai crescendo a empresa, vai mudando os problemas. Uhum. Conforme você cresce, você tem times, você vai gerenciar os times, você passa a ser mais responsável por guiar o futuro, por contratar, por dar o norte, você não vai mais conseguir programar isso tudo. Uhum. Então, a cada estágio, você muda teu problema, né? Então, tem aquele livro The Hard Things About Hard Things, as coisas difíceis sobre as coisas difíceis. Ele fala que o gerente de guerra não é o mesmo gerente de tempos de paz. Sim. Então, isso é bem real. Assim, conforme vai mudando o teu tamanho, vai mudando os problemas. Então, você tem que... pode ser que daqui a alguns anos eu não seja a pessoa certa para continuar como CTO. Uhum. Pode ser que tenha que vir alguém de fora e ser um CTO e eu vou ser um líder técnico. Entendi. Então, acho que a sagacidade de entender isso vai de cada estágio, de carreira também. Uhum. E aí tem essa questão também que você falou, tipo, tem gente que vai mais pro lado gerencial, outras pessoas vão mais pro lado técnico. Uhum. Como você conseguiu diferenciar que você era mais o técnico mesmo do que o gerencial? Não que você deixou de fazer o gerencial, mas... eu acho que só experiência mesmo, cara. Acho que... eu até escrevi um post faz pouco tempo sobre o que eu acredito que é a evolução de carreira. Assim, você só evolui com educação e experiência. Então, educação você vai comprar livro, vai fazer em palestra, fazer uma pós, alguma coisa assim, e experiência. Então, você tem que sentir aquilo. Tipo, eu passei algum tempo fazendo uma coisa, cara, gostei, aprendi o que é bom, o que não é, vou ir para outro caminho. Então, eu acho que experiência é o que conta, assim. Por isso que, o quanto antes você conseguir sentir o problema, assim, cara, eu vou ser gerente do time por alguns meses, ou por algum projeto. Você começa a gostei, vou me especializar nisso, ou não gostei, vou para outro caminho. E aí outra coisa que está ligada na sua carreira, que a gente já falou, é que você é professor. E aí você falou agora da questão de você ter que estudar. No Brasil, a gente tem aquela ideia de que a educação, vamos falar assim, faculdade, universidade, não está ligado com o mercado. Você é professor, você tem uma visão dos dois pontos. O que você acha que está faltando aí para tentar ligar esse ponto? Ou o pessoal tem lugares que podem correr atrás para tentar fazer essa ligação? Eu acho que talvez aqui no Brasil tem uma característica diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá o mercado está muito próximo das universidades. Aqui parece que não está tão próximo assim. Eu acho que hoje, aqui no Brasil pelo menos, a graduação ela tem um papel mais científico de te ensinar a aprender, te ensinar os conceitos, ensinar como você vai correr atrás de mais informação, enquanto que o mercado quer resultados mais próximos. Eu acho que hoje o que você tem mais próximo aqui no Brasil é as pós-graduações, que são mais próximas do mercado. Eu não sei se isso é o melhor modelo, é diferente de outros países, que lá o mercado é muito mais próximo, as empresas investem na universidade, né, investem em laboratório. Aqui tem bem menos, tem várias universidades e estados e cidades que estão tentando se aproximar, mas ainda tem um gap, ainda tem essa diferença. Eu acho que o que faz diferença é a pessoa que está ali, tentar correr atrás. Talvez em outros países essa necessidade de você correr atrás seja menor, porque está mais próximo. Sim. Mas aqui você fazer só a universidade, tu não vai ter experiência de mercado. Então eu dei muita sorte, um privilégio de conseguir começar a trabalhar ao mesmo tempo que estudar. Então quando acabou a faculdade eu tinha 4 anos de experiência. Por mais que era 1 ano e meio de estagiário, é experiência. Eu me fudi pra caramba nesse 1 ano e meio, aprendi um monte. Então eu acho que você tem que tentar, você como acadêmico, tem que tentar cortar esse caminho. Cara, eu vou trabalhar o quanto antes. É difícil, mas vale a pena. Assim, é um investimento na tua carreira. As pós-graduações, eu acho que hoje no Brasil, elas são meio caras, depende da universidade, mas elas são mais próximas. Eu dou aula numa universidade que a pós-graduação é de desenvolvimento ágil. Então é bem mercado mesmo. Então tem outras que eu dou aula que é desenvolvimento web, que eu dou aula de PHP, outro que é desenvolvimento web, que eu dou aula de Go. Então, realmente ali é mercado mesmo. É menor, é mais curto. Então, eu acho que aqui no Brasil faz diferença muito a pessoa. A pessoa tem que
passar além do que o professor dá, porque senão você não vai ficar para trás. Né? Uhum. E para você, como que foi entrar nesse mundo assim? Porque às vezes o pessoal, quero dar aula, mas não sei onde, por exemplo. Ou aí você começou palestrando, depois você entrou na área de professor. O que você acha que a pessoa tem para começar? Tanto a palestrar, quanto depois, se quiser ir para a área acadêmica e tal? Eu não fiz mestrado, eu parei na pós. Por motivos que eu me apaixonei pelo mercado e acabei não voltando. Eu comecei palestrando, então eu lembro de estar palestrando na universidade, palestrando para outras turmas, para os calouros. Comecei a gostar daquilo, as primeiras vezes estava nervoso pra caramba, aí comecei a pegar um cursinho de PHP, cursinho de, sei lá, 12 horas. Aprendi bastante, peguei feedback dos alunos, e aí pintou quando eu estava fazendo a pós, aí pintou uma vaga para dar uma disciplina, e eu comecei a dar, passou para mais. Então, acho que é experiência, tipo, começa pequeno, dá uma palestrinha no teu meetup ou para outra turma da tua faculdade, ou para outro time, ou para o teu próprio time da empresa. Lá na Code Rocker, em Joinville, a gente fazia o Code Rocker Jam, que é uma vez cada mês, 2 meses, que a pessoa dava palestra interna, assim, para a gente treinar a palestra e aprender. Eu falaria isso, não falaria aquilo, prepara melhor isso. Então é mais fácil você começar com um ambiente mais amigável do que já palestrar. Sim. Eu lembro do primeiro PHP Experience, tinha, cara, 800 pessoas, eu acho, naquele palco assim, cara. Se eu não tivesse já velho de guerra palestrando, eu ia me assustar pra caramba. Então não dá para começar já grande, começa pequeno, vai provando se você gosta. Dar aula é meio que uma vocação, assim, porque dá trabalho pra caramba. Tipo, você tem que preparar a aula antes, você tem que corrigir trabalho depois. Tem alunos que não vão gostar de você vai ter que dar nota, que nunca é legal. Você vai ter que reprovar, às vezes, uma pessoa. Tem que dar nota, não às vezes não é difícil você dar nota. Então, é difícil, mas no final, quando tem um aluno, tipo, eu lembro de ter, até o ano passado, eu estava numa palestra, uma pessoa que estava numa palestra minha, 2 anos atrás, falou, cara, você mudou minha carreira, cara. Eu vi tua palestra 2 anos atrás e eu vi que eu estava fazendo tudo errado, eu mudei. Puta, cara, tipo, isso vale cada noite que você passou lendo sobre, sei lá, Assembly, para dar uma aula de Assembly. Então, acho que vale, assim, esses pequenos feedbacks, assim, acho que vale bastante. E voltando um pouco a Go, tipo, a comunidade de Go do Brasil está crescendo, ainda está no início, como você falou. E o que você tem como futuro, tanto da linguagem quanto da comunidade, principalmente no Brasil, e os eventos que vocês estão fazendo também? Cara, é uma linguagem relativamente nova comparado com PHP, por exemplo, é de 2006, 2007, uma coisa assim. Ela começou a explodir agora esse ano passado, então começou a crescer lá fora também, já é uma das linguagens que mais paga lá fora. Então eu acabei usando por acidente, vamos testar, aquele mesmo exemplo que eu falei, gostei de testar uma linguagem nova. Tinha um cliente que queria fazer um serviço de consulta de CEPs. Pô, legal, vamos fazer um microserviço. O que é bom fazer microserviço? Go. A gente fez em Go. Pô, legal. Fez um outro, acabou que na Coordination a gente usa Go para quase tudo. Então, é uma linguagem legal, é uma linguagem fácil, tipo, ela é uma evolução de C, porque um dos criadores é o criador de C. Então, e ela é muito boa para performance, ela é boa para criar coisas, tipo, aplicativos de linha de comando, Lambda Functions, essas coisas. A comunidade é bem nova, então ela está crescendo aqui. A gente tem a GopherCon Brasil. Agora, esse ano eu entrei na organização, é o terceiro ou quarto ano. Então, o evento está começando. Você vê, é legal porque os primeiros anos assim da comunidade que eu participei, Go não era a primeira linguagem de ninguém. Então, todas as pessoas que estavam lá já vinham de outras linguagens. Então, é uma vibe diferente. Os caras são mais velhos. Agora começou esse ano passado e agora começou a ter galera mais nova, que começou na linguagem. Então, é diferente. É coisa que PHP já sabe muito melhor, tipo, como tratar o iniciante. Então, como tratar, como ser mais amigável para quem está começando. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que PHP tem, é que é muito fácil de você entrar. E a comunidade, ela abriga muito bem quem está entrando. Tanto a parte de diversidade de conhecimento, quanto de raça, credo, qualquer coisa. Acho que PHP está muito mais evoluído. Go está começando, tanto que o Google criou um grupo de estudo dentro do Google para melhorar o welcome, para ficar mais fácil das boas-vindas. Então é legal o fato de eu ter passado por isso por PHP, que eu vejo isso começar em Go agora. Sabe? Não, mas isso é verdade que você falou da questão do Go, o pessoal que começou no Go não ser iniciante em linguagens. E porque
eu acho que faz todo sentido, porque é uma linguagem nova, mas é uma linguagem que já vem com uma baita carga das outras linguagens, né? E quem começou a usar Go é porque estava com problemas de performance. Então, quem estava com problemas de performance é que projetos grandes. Hoje, agora você começou a ficar mais amigável, então a galera quer fazer, tipo, a gente não tem problema de performance, né, no Coordination. A gente faz APIs, a gente faz aplicativos de comando. Então, a gente começou em Go, os desenvolvedores que entraram estão indo mais fácil. Então, acho que no começo foi por causa disso, que quem entrou já vinha de problemas muito grandes para resolver, né, cara? E o que você acha que a pessoa que está começando no Go, ela quer buscar na linguagem? Eu acho que o que vai agradar bastante é a simplicidade. Então, você não precisa você fazer um aplicativo web com API, por exemplo, não precisa de servidor web, ela é seu próprio servidor web. Ela tem um pacote de testes, o nosso PHP Unity de PHP já é embutido na linguagem. A parte de debug é muito fácil, o editor, o VS Code, o Golang. Então, ela já é mais autossuficiente, assim. Ela já tem a biblioteca padrão dela, já tem você consegue processar JSON, você consegue se conectar com um banco de dados. Então, tudo sem você precisar instalar nada. Então, ela mesmo já ajuda muito quem está entrando a se preocupar só com a linguagem. Coisa que PHP demorou lá. PHP 5, você tem o SQLite, você tem o servidor embutido. Então, hoje você consegue começar a programar em PHP sem depender de nada. Go já nasceu com isso também, né? Então, você não precisa se preocupar em que é o Compose. Mas a maturidade também que foi adquirida de outra linguagem, né? Exato. Isso que é legal, que como a linguagem moderna, ela aprendeu com a trajetória dos outros. Ela não precisou passar, coisa que o JavaScript, eu acho que às vezes passa problemas que não precisaria passar. Exato. Principalmente a parte de dependência de pacotes, as coisas poderiam aprender com as outras linguagens mais rápido. Go, Elixir, outras linguagens, Kotlin linguagens mais modernas, eu acho que foram espertas em olhar para as outras e ver o que elas... Tipo, cara, não vamos começar do zero, vamos começar daqui, né? Os ombros de gigantes, né? Exato. Cara, vamos começar daqui, a gente já viu que isso dá problema, vamos passar diferente, sabe? Então, eu acho que isso é... as linguagens mais modernas já têm essa vantagem. Né? Fica aí uma dica pra galera que aprender Go. Neto, obrigado, cara, valeu mesmo. A gente passou por aqui muitas coisas, desde o começo, depois, empreendedorismo, PHP, Go, caramba, 4. Deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal que te acompanha. Muita gente vem, sempre que eu falo, pô, e o Mineto, como é que tá? Tá aí, ó, tá aqui, ó. Tô vendo. O pessoal pediu aí também do Develops. Tá aqui o Mineto, fiz uma entrevista com ele. Manda aí uma mensagem pra galera e vamos que vamos. Cara, valeu, obrigado do convite, cara, é muito bom. Eu sou fã, assino o canal, assisto quase todos. Não consigo assistir todos, porque é muito. Sim, então, é muito. É legal, obrigado pelo convite, cara. Muito bom estar aqui, fazer parte desse hall de programadores aqui, eu acho fantástico. Pô, valeu. Obrigado, cara. Valeu, galera. Developers.